Flamengo pode ter hoje contra o Central de Córdoba um ataque diferenciado, um ataque que eu me lembre ainda não jogou esse ano, nem ano passado, né, o ataque que o Felipe Luiz quer testar no jogo contra o Central Córdoba. E, gente, é um jogo que esperamos que o Flamengo saia com essa vitória hoje, não tenha dúvida disso. E a dúvida fica ali, gostaria também de ouvir a sua opinião. Quem você acha que o Felipe Luiz pode escalar na zaga? Será que o Danilo vem para jogar? Qual é a escalação do Flamengo hoje? Quais são os desfalques do Flamengo hoje? E ali, né, a Justiça negou o pedido de defesa de Bruno Henrique. Cara, eu vejo a situação assim do Bruno Henrique, vou ser sincero para vocês, cada vez mais complicadas, né? Mas saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Aqui nós trazemos as notícias do nosso Flamengo e já peço com muito carinho a tua colaboração. E como você pode fazer isso, meu amigo? Se inscreva no nosso canal, dá essa moral aí. Você não vai pagar nada, é de graça. Então mete o teu dedão aí no like, deixa o teu like aí, deixa o teu dedo na inscrição também, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz aqui. A gente precisa da tua ajuda. E compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos aí. A gente vai ficar eternamente grato a vocês. Galera, começar aqui essa notícia que, cara, eu vejo cada vez mais, assim, complicada a situação ali do Bruno Henrique. A gente, apesar da gente ainda acreditar numa defesa que não tenha acontecido essa situação, mas o que a gente vê é que a cada dia que passa, parece que as coisas se complicam mais. E agora, né, aqui, ó, a Justiça nega o novo pedido de Bruno Henrique para o Flamengo. O que é que acontece? A Justiça do Distrito Federal rejeitou o pedido da defesa do atacante Bruno Henrique do Flamengo para impor sigilo às investigações que apuram, né, sua suposta participação em um esquema de manipulação de apostas esportiva. A informação foi da ESPN, né? O jogador do Flamengo, que recebeu o cartão amarelo ali, né, contra o Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, é um dos 10 indiciados pela Polícia Federal e é suspeito de envolvimento com a irregularidade relacionada, né, ao mercado de aposta. Galera, a coisa está muito complicada, né? A gente gostaria que isso desse uma reviravolta, mas existem muitas provas ali que a Polícia Federal está levantando, né? E lembrando vocês, né, que ele não está sendo acusado, tá, pessoal? Ele está sendo investigado. Então não cabe a gente sair metendo a mão, julgando essas coisas todas, porque não é legal. A gente tem que esperar realmente, de fato, isso acabar. Esperamos que ainda tenha alguma tábua ali de salvação para essa questão, mas realmente a cada dia que passa, a situação parece que complica mais para o Bruno Henrique. E é lógico, gente, e é lógico. Para a cabeça do jogador, dizer ele está bem, ele está tranquilo. Não está, não, cara. A tua cabeça não consegue trabalhar em cima disso. Você não consegue. O teu psicológico, que é a razão do teu viver aí, né? Você é um psicológico, você não consegue dividir essa situação, infelizmente. Mas agora a gente tem que acompanhar os fatos, aguardar para saber de fato o que vai acontecer com o Bruno Henrique, que é uma pena. Gosto muito do Bruno Henrique, né? Um super atacante pela esquerda ali, super, muito bom, um dos ídolos e um dos artilheiros do Flamengo, mas infelizmente essa situação está complicando demais. Meus amigos, o Flamengo joga hoje contra a Central de Córdoba, hein? Central de Córdoba se preparando. Eu tinha falado num vídeo que chega a ser um absurdo. O Central de Córdoba, né? A gente preocupado com o Central de Córdoba. Acho que chegou a um limite assim, meio que desesperador, né? Um time fraco, vamos ser sinceros, um time fraco que um deslize do Flamengo, falta de atenção do Flamengo, uma série de questões do Flamengo fez com que a gente perdesse aquele jogo no Maracanã. Realmente acidental. Porque o Central de Córdoba é a primeira vez que ele participa da Libertadores. É a primeira vez que ele participa da Libertadores.
Na estreia deles, eles ganham o Flamengo, que é considerado uma das potências maiores aí do Brasil e da América do Sul. E não só isso, o Central de Córdoba, no campeonato argentino, está em 11º lugar. Mal. Perderam 5 partidas consecutivas. 5 partidas consecutivas, né? A folha salarial do Central de Córdoba, gente, sabe quanto dá por mês? 2 milhões de reais. O valor de um dos jogadores do Flamengo. Enquanto o do Flamengo ali é 35 milhões, 38 milhões de reais, dá mais ou igual a 17 vezes o valor da folha salarial do Flamengo. Sem dizer o nível técnico dos jogadores que o Flamengo tem e o Central de Córdoba tem. A única coisa que a gente tem para falar daquele jogo do Maracanã foi realmente uma displicência, foi erros, ou de repente soberba. Por que não? Por que não? Mas agora a gente, infelizmente, tem que correr atrás do prejuízo hoje, né? Depois do jogo nós vamos ter a nossa live, que a gente sempre tem aqui, para comentar o jogo. Espero com a vitória do Flamengo. O Flamengo tem tudo para vencer esse jogo, mas não vai ser um jogo fácil. Não se iludam que não vai ser um jogo fácil. O Flamengo pode até dar uma goleada, entre aspas, fazer um belo de um jogo, mas também, mesmo que a gente fala, virou a página do brasileiro agora, né, com aquela derrota do Cruzeiro, mesmo falando assim, virou a página, na realidade, o psicológico dos jogadores, a pressão que tem nos jogadores agora é muito grande. É muito grande, a verdade é essa. É jogar certo, é jogar equilibrado, jogar com raça, jogar com vontade. E é isso que o Felipe Luiz tem falado com os jogadores. O Flamengo chegou ontem na Argentina, ali por volta das 19 horas, né? E o jogo será hoje, vai passar na Globo, TV Globo aberta, e no Paramount também. E o Felipe Luiz pode dar aí uma surpresa, né? Ou seja, a surpresa no ataque do Flamengo, com Bruno Henrique e Pedro, pode estar iniciando essa partida. Como a gente falou ali, a gente espera que o Bruno Henrique esteja um pouco preparado emocionalmente, porque é difícil, e parece que as notícias saem sempre às vésperas de jogos importantes do Flamengo. É impressionante isso. O Flamengo vai jogar um jogo importante, sai uma notícia dessa aí, principalmente agora do Bruno Henrique. Mas a gente espera, é uma provável possibilidade do Pedro começar jogando com o Bruno Henrique. E aí fica aquela dúvida, quem nós colocaríamos? Será que o Felipe Luiz vai vir com Léo Ortiz e Léo Pereira? Será que o Felipe Luiz vai vir com Léo Ortiz e Danilo? Ou Léo Pereira e Danilo? Né? Eu gostaria de ver o Danilo jogando. Aí tem aquela questão, se o Felipe Luiz também tira o jogador, Léo Pereira, será que ele vai sentir, porra, será que foi pelo que eu fiz, o pênalti, que é a questão, mas isso não vem em conta. Se o jogador não está correspondendo, o Léo Pereira realmente teve bons momentos no Flamengo, um jogador que foi para a seleção, hein? Apesar de seleção brasileira hoje no Senado, mas foi, e realmente deu um vacilo, mas eu gostaria muito de ver Léo Ortiz e Danilo, e eu gostaria que você também me dissesse aí qual a melhor zaga que vocês gostariam. Eu, na minha opinião, seria o Danilo com Léo Ortiz, sem dúvida nenhuma, até para a gente ver. E o Danilo é um espetacular jogador, apesar de estar sofrendo de vez em quando umas contusões aí, mas sem dúvida nenhuma, ainda um baita jogador, um baita defensor, apesar de atuar pela lateral direita, mas o forte dele, como a gente já viu, já sabe, e dito por ele mesmo, é na lateral direita. Bom, e com isso, o Flamengo também não conta com o Cebolinha, com aquele problema na contratura na panturrilha, não chega a ser uma lesão grave, mas o jogador não está bem, não viajou, e o Plata também ainda com aquele problema de edema ósseo, né, que voltou a persistir com ele. Então são os dois desfalques que o Flamengo vai ter. O Vinha a gente não fala, porque o Vinha ainda nem voltou. Então é óbvio que o Vinha não vai jogar. Mas esses dois serão os desfalques no Flamengo. Agora, qual a possível escalação, qual uma provável escalação que o Flamengo pode vir hoje? Bom, Rossi, na lateral direita, o Wesley. Aí vem aquela briga para a zaga, né? Se é Léo Ortiz com o Danilo,
ou a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz. Na lateral deve começar com o Alexandro. O meio de campo ali que a gente chama o quarteto, que seria o Pulgar, né? O Gerson, De La Cruz também, que está devendo muito. De La Cruz, Arrascaeta. E lá na frente, como a gente falou, né? A questão ali de Bruno Henrique com o Pedro. E não teria outra opção. Não dá para entrar com o Michael. O Michael passa um momento muito ruim no Flamengo. Cebolinha não viajou por causa da contratura na panturrilha. Então o Plata não vai por causa do edema ósseo. Então a conclusão que a gente chega é que realmente o Felipe Luiz pode testar e jogar o Bruno Henrique com o Pedro. E eu gostaria até de saber a sua opinião. Gente, vamos estar encerrando aqui, mas no pós-jogo, acabou o jogo, a gente vem aqui para a nossa live e gostaria de contar com você aqui no chat, que a gente responde todos no chat, bate aquele papo e quem sabe aí torcer, pedir aos céus com a vitória, uma boa vitória do Flamengo. Obrigado pelo carinho, me despeço aqui, saudações rubro-negras.